Enquanto a vida deu uma grande capotada na vida de Paul e Carine, que agora estão vivendo sozinhos nos países em que eles são estrangeiros, olha que curiosidade, né? Outros casais da segunda temporada de Antes dos 90 Dias não tiveram nem de longe a mesma agitação. É o caso, inclusive, da Marta, né? Por exemplo, ninguém nunca mais ouviu falar na Cidadã. Aliás, a história dela também nem sequer se confirmou. Essa temporada ela foi um desastre completo, para quem acreditou no amor também, né? Com algumas exceções, obviamente. Vamos ver quem é bom de memória e vai lembrar de cada um desses casais. Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Siga também o nosso Instagram, @YNewsOficial, e considere se tornar um membro aqui do canal para poder ter acesso a fofocas exclusivas. Darcy e Jessie. Como eu falei no vídeo sobre a primeira temporada, eu acho, sinceramente, que Darcy e Jessie não vão voltar nunca mais, né? Acho que todo mundo pensa assim, né? Até porque cada um tá pra um lado e, enfim, né? Uma libertação na vida da Darcy. A gente já cansou de falar aqui no canal que a Darcy tem o programa dela, pra gente saber das atualizações. A vida amorosa dela também continua ladeira abaixo. Na temporada mais recente de Darcy e Stacey, ela e o George, eles terminaram de vez, né? Inclusive tem lá no Discovery Plus. Mas o que preocupa os fãs mesmo é que agora ela não para de fazer procedimentos estéticos, um atrás do outro, né? O que é um sinal, assim, bem vermelho de dismorfia corporal, né? Ela, inclusive, tá irreconhecível, ela e a Stacey também. Dizem que elas vão voltar para mais uma temporada, só não sei se vai ter mais homem metido aí no meio dessa história. O Jesse, Sugar Baby de rico, enlouqueceu de vez, ele agora tava... Ele tava namorando, né, uma época com a Jennifer Taradona, aquela colombiana lá que namorou com o Tim. Os dois até apareceram, né, juntos no De Volta Pra Pista. E aí, segundo a biografia do Instagram do Jesse, ele atualmente é dono de agência de marketing digital, cripto, corretor imobiliário de luxo e viagens. Mas parece assim que a vida dele vai mudar completamente também, porque agora, né, o Joe Exotic, que é aquele maluco lá da série Máfia dos Tigres da Netflix, disse que o Jesse vai tentar se encontrar com o Joe Biden para poder pedir um perdão presidencial. Ninguém sabe por quê e nem com que influência, mas a fanfic é de que o Jesse pode sim ser o próximo marido do Joe Exotic. Rick e Ximena. Esse Rick foi completamente desmascarado depois da palhaçada toda de trocar uma mulher pela outra lá na Colômbia. Não sei se você deve lembrar, né, dessa história louquíssima. Ele foi lá procurar uma loura siliconada que ele sustentava já há um tempo, né, ela não quis ele mais e aí ele ligou para essa Ximena. Lá no episódio Confissões rolou um babado também, porque a Ximena descobriu que ele tinha voltado para ex dele, né, que era mãe de uma das filhas. O Fofoca Bureau of Investigation descobriu também que tudo não passou de um grande showzinho da parte do Rick, né, que teria se inscrito no programa com o aval dessa ex só para poder ganhar o dinheiro do cachê e quitar as dívidas. Ele e essa mulher também já não estão mais juntos e desde então o Rick deu em cima de metade das nossas inscritas e seguidoras lá no Instagram. Aliás, segue a gente lá, hein? @YNewsOficial. Só toma cuidado aí com os biscoiteiros do 90 Dias pra Casar, que direto eles ficam caçando brasileira também. O finado ex-marido da Cássia também ficava fazendo isso, né? O Jason ficava caçando mulher lá. Já a Ximena conseguiu dar a volta por cima e hoje tá vivendo lá na Espanha. Ela emagreceu bastante, tá? Num relacionamento também sério, né? E a vida dela no Instagram é só foto de viagem pra cima e pra baixo, felizíssima e certíssima. Marta e Daya. Só quem tem a memória muito boa vai se lembrar dessa história aqui flopadíssima e tão maluca que até hoje a gente tenta entender assim, gente, o que aconteceu aqui? Porque eles realmente, assim, colocaram, né, as primeiras cenas e ninguém entendeu nada. A dançarina de boate se apaixonou por um cara da Argélia, só esse resumo já é bizarro. A família dela era latina e a mãe dela tentou tirar isso aí da cabeça dela também, porque é óbvio que uma mulher tão livre, independente, jamais daria certo com um rapaz, né, muçulmano e super tradicional. Ela estava certíssima, inclusive, porque a Marta pediu pro Daya fazer uma carta de convite para ela entrar na Argélia e o cara simplesmente nunca escreveu a cartinha, né, e ela nem chegou a embarcar no avião também, olha que coisa. Em setembro de 2021, a Marta ela deu uma entrevista para um youtuber, né, e aí ela garantiu que o Daya era realmente uma pessoa de verdade. Não era um caso de catfish. Teve até uma época lá que, segundo ela, né, que as pessoas suspeitavam que o cara era um marroquino famoso por fazer pegadinhas, e aí, segundo ela disse que não
né? E até que de vez em quando eles se falam ainda até hoje. A Marta também contou que ela teve um relacionamento com um outro rapaz que cresceu num lar muçulmano e aí juntos eles acabaram tendo um filho. Os dois atualmente estão separados e a criança deve ter uns 2 anos aproximadamente. O Instagram dela é privado, mas parece que agora ela é dona de um estúdio, né, de pole dance e também tem uma marca de roupas. Tarek e Hazel. Tarek e Hazel, ou Terzel, né, como o Tarek gostava de falar, é um dos pouquíssimos casais dessa temporada aí que resistiu ao tempo, a trancos e barrancos, né, com direito a uma separação no meio dessa história toda, mas eles acabaram dando certo, então juntos até hoje. Depois de uma temporada em que a Hazel conquistou a empatia, né, a simpatia, na verdade, né, de 0 pessoas e parecia só interessada mesmo em ir para os Estados Unidos, eles voltaram para a 8ª temporada dos 90 Dias para Casar, o visto da Hazel foi aprovado e ela finalmente chegou onde ela queria chegar, né? O casamento deles foi, inclusive, na pandemia e teve aquela cena bizarríssima que a gente comentou aqui no canal, do Tarek mandando uma dançarina lá popozuda para despedida de solteira da Hazel, já que ela curte meninos e também meninas. No fim de 2021, os dois entraram numa briga feia pelo Instagram. O Tarek deu um showzinho, tirou a bandeira das Filipinas da parede, fez toda uma cena, disse pra filha que a Hazel não ia mais voltar pra casa, ficou fazendo drama. Em outra postagem, ele disse também que eles tiveram um problema, né, que não tinham se entendido e que a Hazel pegou as coisas dela e foi-se embora para outro lugar, né, para um outro estado, ficar na casa de pessoas que ela nem conhecia. Na época, a Hazel, ela deu a entender que tinha sido vítima de violência psicológica. E para piorar também, o Tarek acusou a Hazel de fazer isso daí como uma manobra para pedir o divórcio e não ser deportada, porque isso aí realmente existe mesmo na lei. Apesar da confusão toda, a Hazel acabou voltando para casa e os dois voltaram a fazer postagens juntos nas redes sociais e estão aí juntos até agora, né? E o Rick também, lembra que eu falei mais cedo? Pois é, chegou a produzir um clipe cafoníssimo do Tarek. O Rick dessa temporada aí, tá? Eu não preciso nem dizer que a carreira dele nunca foi pra frente, ficou cafoníssimo. Rachel e John. Esses dois, Rachel e John, são um verdadeiro teste de paciência pro amor. Nunca vi, gente, pelo amor de Deus, né? No primeiro semestre, né, desse ano agora, eu até fiz um vídeo sobre casais que ainda não tinham conseguido visto. E apesar de anos de espera, os dois eles seguem aguardando sim um parecer legal da imigração norte-americana. Os dois eles são polêmicos também, né? Tem gente que ama, tem gente que acha que a Rachel é uma maluca, né? Por levar uma bebê para um outro país, mas todo mundo quer saber de uma coisa: o visto vai sair ou não vai? Os dois eles se casaram em 2018 lá na Inglaterra e resolveram tentar o visto de cônjuge, né? Lembrando que a Rachel, ela não podia se mudar para a Inglaterra, obviamente, porque ela tem uma outra filha também e divide a guarda com o pai da menina e o pai jamais ia deixar uma coisa dessa. 3 anos se passaram até que, enfim, eles conseguiram uma entrevista lá na embaixada. Em maio de 2021, o John, ele chegou aí lá na embaixada com uma pastinha, né, bem grande, comprovando o relacionamento dos dois, mas ele já sabia que seria negado. Num vídeo, eles até explicaram ali que o entrevistador, né, disse de cara que não podia conceder o visto a pessoas com passagem pela polícia e que eles teriam que tentar agora uma nova forma. O advogado do casal já tinha meio que preparado a apelação também, né, comprovando que os dois trabalham, que eles têm um vínculo muito forte e que o John até se identifica como pai da Emma, ajuda a bancar ali as coisas da criança, né, e etc. Em abril ele até disse que finalmente teria uma resposta para poder acabar com esse sofrimento todo, mas até hoje a resposta nunca chegou. Desde então eles se veem, né, pessoalmente ali pelo menos uma vez por ano e vão administrando também as coisas pela internet, né? Já eles completam inclusive 5 anos de casado, menina, acredite você. Paul e Karine. Chegando a quase no fim dessa lista, né? Temos Paul e Karine. Aqui no canal tem vários vídeos atualizando sobre a complicadíssima situação dos dois. Se você assistiu o casal pela temporada, né? Que passou um tempo atrás aí na Band, pode saber que a vida deles, minha filha, virou de cabeça para baixo. Só para você ter uma ideia, atualmente o Paul ele tá morando aqui no Brasil e a Karine continua lá
sozinha nos Estados Unidos. Eles estão separados, né, obviamente, desde o fim de 2021, como a gente já contou aqui, estão também numa briga eterna na justiça americana. O Paul acusou a Karine de violência e pediu uma ordem de restrição contra ela. A Karine fez a mesmíssima coisa e apresentou inclusive uma série de imagens, né, comprovando que ela sofria, além de abusos psicológicos, abusos físicos. Ela era obrigada a manter relações contra a vontade dela, um processo pesadíssimo. A Karine inclusive ganhou essa parte aí. Os dois filhos deles foram tomados pelo Conselho Tutelar no meio desse ano. A gente ainda não entendeu assim exatamente, né, a fundo o motivo, mas o que se sabe é que os pais do Paul é quem tinham a guarda das crianças. Aparentemente eles descumpriram alguma regra e a justiça optou por deixar as duas crianças, né, num lar de acolhimento. Mesmo nascidos no Brasil, porque muita gente pergunta isso, né, os meninos eles têm dupla cidadania, têm cidadania americana, e é claro que eles vão ser cuidados conforme a legislação americana. Paulão Dela Encruza deu uma entrevista também, além das várias, né? Mas dessa entrevista aí ele disse que a Karine estava num programa de vítimas de tráfico internacional e que ela ganhou uma casa, um carro, apoio financeiro também, e que ela logo recuperaria a guarda dos meninos e ficaria nessa casa aí cuidando dos dois. Depois ele deu uma outra entrevista dizendo que agora ela perdeu tudo. Perdeu os benefícios. Gente, o que é verdade, hein? Conta pra gente. A Karine tem evitado de falar sobre isso nas redes sociais, provavelmente uma condição do conselho, né, para poder devolver a guarda. Ela está certíssima de fazer isso, mas ela disse que está fazendo acompanhamento, né, com 2 psicólogas e seguindo também tudo que é pedido e que ainda assim eles não querem deixar ela levar os filhos para casa. Enquanto isso, Paulão está aqui no Brasil, enfurnado lá em Manaus. A gente até fez um vídeo sobre as teorias, né, da viagem dele para cá, para o Brasil, dizendo Paul que ele veio para poupar dinheiro, mas existem boatos de que tem uns mandados ali abertos contra ele nos Estados Unidos e que assim que ele pisar por lá, vai direto pro xilindró. Angela e Michael. Agora sim, por último, mas não menos importante, o barraqueiríssimo casal Angela e Michael, assim como Paul e Karine, também tem anos que a gente acompanha os dois na TV e as coisas mudaram assim radicalmente na vida de Angela e também de Michael, né? Eles se conheceram na internet em 2017 e depois que o visto K1 foi negado em 2019, eles resolveram tentar o visto de cônjuge. No começo de 2020, logo antes da pandemia, furacão da Geórgia, ela acabou viajando lá para Nigéria e se casou com Michael, como foi mostrado em uma das temporadas. A Angela é uma personagem muito polêmica na franquia e a cada temporada que se passa, ela fica mais impopular, né, entre os fãs. Nessa 6ª temporada do Felizes para Sempre, né, ela até assim, passou por uma série de procedimentos estéticos, fez bariátrica, colocou silicone, aplicou mais botox também e agora tá quase irreconhecível, né, parece uma outra pessoa. Só que os barracos continuam mesmo. E no episódio Confissões, inclusive, que teve aquela cena lá ridícula, né, dela discutindo com o Michael e a tia Lídia, depois abriu o macacão e botou os gêmeos na frente das câmeras para todo mundo ver. Enfim, né? No começo desse ano também, o Usman, né, o Soulja Boy, se meteu numa briga ali do casal e disse que o visto do Michael tinha sido aprovado sim, mas que a Angela estava usando o cara por anos a fio só para aparecer no programa e que ela não queria levar o Michael, né, para os Estados Unidos. Atualmente, eles estão na 7ª temporada do Felizes para Sempre também, acho que tá passando ainda nos Estados Unidos, o pau tá atorando, como sempre. A Angela deu um barraco lá na Nigéria, quebrou o carro do Michael, bateu o pé de que ele não vai trabalhar coisíssima nenhuma, que é ela quem vai mandar dinheiro para ele e ele tem que fazer tudo que ela mandar, né? Tem que obedecer tudo o que ela falar. A gente vai ter que esperar mais um pouco para poder saber que fim que eles levaram. Como eu falei, ela é uma personagem muito polêmica, né? Eu acho assim que o Michael ainda não foi para os Estados Unidos, mas acredito que o visto dele esteja muito perto de sair, se já não saiu. Mas eu quero saber a sua opinião. Você assistiu essa temporada? Você imaginou que daria tanto barraco depois das gravações, né? Comenta aí também qual foi o pior casal da temporada. Antes de sair, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.